No ar, Rádio em Revista. Olá, eu sou Priscila Silvério e o programa Rádio em Revista de hoje traz entrevistas sobre diversos assuntos. Violência doméstica nesse período de pandemia, trabalho infantil, um crime contra crianças e adolescentes no Brasil e no mundo, as sequelas neurológicas da Covid-19. Esses são alguns dos temas do programa Rádio em Revista, que você acompanha comigo a partir de agora. Vamos começar o programa de hoje falando sobre o legado que a pandemia do novo coronavírus vai deixar para todos. Como as pesquisas nesse período de Covid-19 estão e ainda podem ajudar para enfrentar essa doença tão agressiva. Para falar mais sobre esse tema, a Júlia Stanzioni conversou aqui no Jornal da Rede Alesp com o professor do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina de São Paulo, Paulo Saldiva. Professor, para a gente começar falando sobre essa questão de aprendizados e incertezas, gostaria que o senhor contasse um pouquinho de modo sucinto como foi essa discussão sobre ciência e inovação no início desse mês. Veja, quando surge uma doença nova, você é obrigado a começar do começo. Quer dizer, eu, por exemplo, sou um patologista, nós fizemos as autópsias dos pacientes com Covid-19 desde março do ano passado, procurando entender como o vírus se comportava, para onde ele ia, quais eram os órgãos de choque, e até que a USP fez bonito, porque a USP hoje é a universidade do mundo que mais contribuiu para estudar um pouco sobre a patogenia do vírus, usando métodos de coleta de tecido. O que a gente imaginava no início, que seria parecido com a influenza, que a gente também acompanhou na pandemia de 2009. Mas não, era uma doença diferente. E a ciência, então, se viu frente a um desafio local, que é produzir não só meios de entendimento, como ventilar esses pacientes, como fazer com que a ventilação não comprometesse ainda mais o pulmão, a necessidade de vacinas, a necessidade de suprir equipamento de segurança, de desenvolver ventiladores de baixo custo e de capacitar as equipes que foram chamadas à UTI, às vezes sem treinamento, porque houve um aumento da demanda. E isso teria que ser feito pela ciência local, né? E eu acho que a resposta, né, da ciência, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, foi muito rápida. Por exemplo, as vacinas, que normalmente demoravam 10 anos entre você isolar, até um pouquinho mais, algumas demoraram quase 80 anos entre você isolar o agente e colocar no braço de alguém, injetar em alguém, elas foram conseguidas nessa pandemia em 16 semanas, com um avanço extraordinário da doença. O que a gente aprendeu? Que a gente não sabia nada, ou muito pouco, sobre os coronavírus, e após um ano a gente ainda tem dúvidas em relação a quanto tempo vai permanecer a imunidade, se nós vamos ter que tomar vacina possivelmente o ano que vem, mas vai ser contra ou uma variante ou todas as variantes que estão circulando à semelhança da gripe. Nós vamos conseguir manter uma estrutura de vigilância de forma a detectar o surgimento dessas novas variantes e tentar e conseguir controlá-las. Nós vamos ter vacina para o mundo inteiro, porque as vacinas hoje são destinadas a quem mais pode pagar por elas, e não para quem realmente precisa. E isso mostrou num vírus que se transmite por pessoas, pelo contato direto das pessoas, que talvez seja insuficiente. Se surgir uma variante num país distante, ele rapidamente, como aconteceu com as variantes indianas, que 4 semanas depois saiu da Índia e já estava em mais de 60 países. Então nós vamos ter que modificar coisas que estão além da ciência e que são mais imprevisíveis também. A gestão, a produção de insumos. E eu tenho convicção que, face à demanda futura para beta-coronavírus, nós vamos ter que adquirir a capacidade instalada de produzir as novas vacinas, assim como nós estamos fazendo com dengue, que vai ser talvez a melhor vacina do mundo, sairá aqui do Butantan, e vou ter que fazer isso também para as vacinas de Covid-19, adaptando-as à realidade brasileira. Então, e finalmente,
queria me alongar nessa parte. Teremos também o desafio de lidar com aspectos culturais, como a resistência natural à vacina, que já existia antes dessa pandemia, mas hoje, nunca, a desinformação correndo nas redes faz com que exista uma reação vacinal, uma reação, digamos, suspeitando que a vacina pode ser, um fator de risco e não de proteção, o que é um fato absolutamente irreal. Professor, tentando destrinchar um pouco essa fala inicial do senhor, né? O senhor falou o quanto se tem aprendido desde o início da pandemia com o vírus, né? O senhor falou, na área do senhor, vocês fizeram as autópsias das pessoas que acabaram falecendo pela Covid-19. Também para a comunidade médica, foi algo inicial, vocês imaginaram uma situação e depois, analisando essas questões, né, o senhor analisando essas autópsias desses corpos, entendendo como esse vírus foi se difundindo na população, tivemos muitas diferenças também para a comunidade médica, tivemos muitos pontos de interrogação? Sem dúvida, porque, por exemplo, a influenza, né, que a gente toma vacina todo ano, o vírus reconhece receptores, ou seja, ele tem a chave para abrir a fechadura de células do sistema respiratório. Então, é uma doença que pode ter manifestações sistêmicas, mas não pela presença do vírus, mas pela reação inflamatória que nós montamos contra ele. Ou das infecções bacterianas secundárias que a gente contrai por estarmos fragilizados pela influenza, mas é uma doença localizada. A primeira informação descoberta que a gente fez foi que o vírus era muito mais agressivo do ponto de vista de lesão do pulmão do que a influenza, ele é muito mais agressivo. Ele também provocava um fenômeno trombótico importante, muito maior, cerca de 8 vezes maior do que os casos de influenza, tanto no pulmão como em via sistêmica. E isso foi uma das contribuições do grupo aqui da Universidade de São Paulo. E depois que o vírus ia para todos os órgãos, a gente identificou no cérebro, em gônadas, fígado, rins, pâncreas, intestino, coração. E isso mostra que o vírus está lá provocando uma inflamação muito mais grave do que os casos de influenza. Mas ainda a gente ajudou a entender as mortes de crianças. Então, essa resposta em crianças, não era convencional. Isso foi entendido e muda-se o tratamento dessas crianças, porque você tem que associar medidas anti-inflamatórias importantes. E, finalmente, a gente ainda tem que saber estudar o comportamento das novas variantes, se eles vão ser mais ou menos agressivos, se eles mudam os locais de afecção, e principalmente também acompanhar digamos, o caso das reinfecções que existem após, mesmo o indivíduo tendo contraído a doença e, eventualmente, às vezes, mesmo sendo vacinado. Felizmente, a vacina produz muita proteção, mas ela pode, em casos raros, provocar situações graves de adoecimento e, eventualmente, morte, uma fração muito pequena. Então, ou seja, a gente nunca parou de aprender e vamos continuar aprendendo. Isso mostra que o vigor do sistema de pesquisa ele tem que ser empregado, né, frente a uma emergência como essa e prover soluções que sejam adequadas para a nossa cultural, econômica, por exemplo. Nós temos uma população que raramente poderá ficar em isolamento social por tempo muito longo, a não ser que tenha um apoio financeiro para tal. E eu posso garantir que a generosidade das famílias que permite esse estudo, porque a gente faz sem abrir o corpo, nós não tivemos até que desenvolver uma nova forma de fazer a autópsia, fazendo como se fossem biópsias dos órgãos guiados por imagem. E era como se eles estivessem doando conhecimento, não fazendo uma doação de órgão. Essas pessoas fazem parte daquelas criaturas, das pessoas invisíveis que mantiveram a nossa sociedade funcionando. Elas dirigiam aplicativos, dirigiam ônibus, trabalhavam no comércio, varriam as ruas, trabalhavam em creches. São mortes, são crônicas, digamos, anônimas,
de uma doença que está impondo uma grande dose de sofrimento para a nossa população. Vamos falar agora sobre estudo britânico que apontou sequelas da Covid-19 como problemas psiquiátricos e neurológicos. Segundo a pesquisa, 23% das pessoas recuperadas apresentaram depressão. Eu conversei sobre os problemas de saúde mental pós-Covid com a psiquiatra Denise Gobo. Vamos acompanhar. Doutora, conta um pouquinho para a gente a demanda que tem chegado para a senhora, então, nesses dias, né, nesse momento aí pós-Covid, como as pessoas chegam na sua parte emocional, psíquica, neurológica? Olha, é um tema muito interessante, porque o que acontece? A gente percebia, né, a depressão e a ansiedade como doenças muito comuns, então a gente já tinha uma ocorrência de 20% na população, por exemplo, de depressão, antes da pandemia. E isso se acentuou um pouquinho agora com o Covid. Então a gente percebe a pandemia em si, a questão do isolamento social como um fator muito importante para a questão da saúde mental da pessoa, e também a infecção do Covid como sendo um fator piorador também muito importante. Por quê? A pessoa, quando ela é acometida pelo Covid, principalmente em casos mais graves, ela tem que ficar, né, dentro de um hospital, isolada da família, sem acesso a telefone, com muito medo da intubação, com muito medo de como que vai ser, né, a questão do acometimento dela em relação à doença. Então, até essa pesquisa que você mencionou, eles notam que a incidência de sintomas psiquiátricos em casos leves é até maior do que em casos graves. E isso é muito interessante, porque o esperado seria que nos casos graves a gente tivesse uma piora. E acontece também nos casos leves, dos pacientes que têm um acometimento leve de doença, terem problemas psiquiátricos como depressão, ansiedade, pânico, transtorno de estresse pós-traumático. Em alguns casos, o paciente chega a ficar psicótico, que é apresentar delírios, alucinações. Então, houve sim um aumento dentro de doenças que já eram muito prevalentes. Então, a depressão e a ansiedade já eram bem prevalentes. Doutora, existe um momento que até é normal, né? Aquele medo, aquela ansiedade, mesmo passando, o trauma mesmo, né? De passar pela Covid, então bate aquela tristeza, aquela ansiedade, mas em que momento isso já se torna uma doença? Não é mais algo que faz parte, tá ali no pacote da Covid, né? Mas já é algo que precisa procurar um especialista. A tristeza e a ansiedade, sintomas psiquiátricos de uma forma geral, né, a gente vai ter durante a nossa vida. Então, eu vou te dar um exemplo. Você recebeu uma notícia triste, que um amigo seu perdeu o emprego, por exemplo. Então, você vai ficar triste, você vai ficar chateado, mas isso dura alguns dias, né? E não traz um prejuízo à sua vida. A diferença entre a tristeza e, de fato, um transtorno psiquiátrico é a quantidade de interferência que isso vai trazer na sua vida e a questão do tempo também. Porque se houve um falecimento na família, a gente espera que você fique triste, que você elabore aquele luto e que siga em frente. Agora, se você não consegue, por exemplo, depois desse falecimento, depois de um determinado espaço de tempo, não consegue sair da cama, não consegue pentear o cabelo, escovar os dentes, fazer o cuidado da casa, o cuidado dos seus filhos, isso já está trazendo prejuízos. Então, também não precisa ter situações de estresse maior. Aquele paciente que, pela questão da pandemia, do isolamento, ou que teve Covid e no pós-Covid ele não consegue, ele fica muito aflito, ele começa a ter prejuízos
na questão do trabalho, então ele não consegue entregar suas atividades, performar, ele quer ficar mais, às vezes, isolado, não quer conversar com a família, conversar com amigos, fica muito ansioso se vai pegar novamente, se alguém da família vai pegar, e aquilo o paralisa. Então, o paralisa tanto na questão do trabalho, como o relacionamento com amigos, com a família. Esse é um sinal, quando começa a ter esses prejuízos, de que você precisa procurar ajuda especializada, né? Eu falo que a tristeza, a ansiedade, ela é normal e ela é esperada, para que a gente consiga elaborar os nossos sentimentos e que você consiga superar isso e aí continuar vivendo, né? Continuar dentro da sua rotina. Mas se isso não foi elaborado, se isso não foi superado e está trazendo prejuízos, você precisa sim procurar um profissional de ajuda para te ajudar. Uhum. E doutora, isso já foi estudado, se essas questões emocionais, psíquicas, elas são causadas só pelos fatores externos ou, de certa maneira, o vírus atuou internamente, neurologicamente, e por isso que as pessoas acabam tendo esse quadro emocional? Sim, a gente ainda não tem todas as respostas, porque o que acontece é uma doença muito nova, né? Então, ainda os estudos, eles estão acontecendo e essas respostas, elas vão surgindo para a gente. Porém, o que a gente já tem em relação aos estudos, né? Esse estudo que você comentou mesmo, que foi divulgado aí pela Universidade de Londres, né? Ela avaliou aí mais de 100 mil pacientes que tiveram Covid. E esses 100 mil foram avaliados, né, a questão de exames e tudo mais, e a hipótese mais provável é que esses pacientes, por uma questão inflamatória, então o Covid ele gera uma reação inflamatória em todo o nosso corpo e isso afeta também o nosso cérebro e principalmente essa questão dessa reação inflamatória é que desencadearia doenças como a enxaqueca que você falou, né, que aumentou bastante, os sintomas neurológicos como a falta da questão do paciente não sentir o cheiro, não sentir o gosto dos alimentos, e principalmente os sintomas psiquiátricos, porque a gente tem aí algumas doenças psiquiátricas que elas também são mais inflamatórias, como a depressão e a ansiedade. E no caso até, por exemplo, de pacientes que têm delírios, podem ser ocasionados por esse aumento da atividade inflamatória no nosso corpo no momento da doença e pós-doença. Doutora, a senhora aconselha então que a pessoa que teve Covid, depois de um tempo, ela passe por um especialista ou até pelo clínico geral, né, para fazer os exames, porque como a senhora disse, a inflamação do organismo, né, acaba então mexendo também ali com as emoções, mexendo com toda a questão neurológica. Então, porque a pessoa pode ainda estar nesse processo, achar que está deprimida ou com ansiedade, e na verdade ela ainda está no processo inflamatório. O que a senhora indica? Vai primeiro para um clínico geral e ali faça todos os exames antes de procurar um especialista? Eu acho que vai depender do que está acontecendo com o paciente. Então, eu tenho conversado com os meus pacientes que já tiveram Covid, eu oriento a todos a passarem no seu cardiologista, no seu clínico, no seu pneumo, para que seja avaliado essas questões orgânicas, né? Então, por exemplo, um paciente que teve Covid e ficou com um acometimento cardíaco, ele não vai saber, às vezes, porque teve um quadro leve, se ele não for no cardiologista dele, fizer os exames, investigar isso. Então, é importante, sim, que o paciente ele passe no médico que ele tenha confiança e que ele já acompanha, né? Pode ser o clínico geral, o cardiologista ou o pneumo que ele já teve. E em relação à saúde mental,
seria o ideal que ele passasse mesmo num profissional de saúde mental, então um psiquiatra. O porquê isso? Porque a psiquiatria, a gente vai olhar a questão do prejuízo de vida, né, que esse paciente está tendo, e também em relação a outros sinais para fechar esse diagnóstico. Uma coisa que é interessante é que, por exemplo, se a gente demora muito para entrar com a medicação dentro da psiquiatria, fica mais difícil de tratar esse paciente. O porquê eu falo isso? Porque a gente tem, para qualquer transtorno mental, a ativação de uma rede de neurônios. Então, é como se a gente, eu falo isso sempre na consulta com os meus pacientes, é como se fosse uma autoestrada. E nessa autoestrada, cada vez que a gente demora mais, ela vai ficando mais forte, ela vai ficando mais intensa, mais grossa. E aí, para você criar falar para os seus neurônios, né, que aquele caminho não é o certo, que a gente tem que criar um novo caminho, isso demora mais. Então, a gente precisa, sim, ter esse olhar para a questão da saúde mental com muito cuidado. Sim. Então, se o paciente ele já tem essas questões depois da infecção ou durante a infecção, com pânico, com depressão, com ansiedade, o ideal é que ele procure o quanto antes, seja um psicólogo, um psiquiatra, porque o psicólogo também, vendo a necessidade, vai encaminhar para o psiquiatra para medicar. Então, é importante que procure sim um profissional da saúde mental, porque às vezes o colega clínico, ele não tem aquele olhar cuidadoso e por uma questão mesmo de não estar na sua prática em relação à saúde mental. Vamos falar agora sobre telemedicina, o atendimento de saúde pela internet que se intensificou nesse momento de pandemia. Sociedade e classe médica estão se adaptando e outros setores ampliam novos atendimentos, como o governo paulista, que tem aplicado desde março deste ano um projeto piloto de telemedicina. Sobre esse assunto, a Júlia Stanzioni conversou com o médico Jefferson Gomes Fernandes, neurologista e CEO de consultoria de saúde. Nós conversamos há algum tempo atrás com o secretário de Assistência Penitenciária, justamente o coronel Nivaldo Restivo, que ele falava ele dava essa boa notícia aqui para a gente, sobre a telemedicina nos presídios. Começando então por essa intervenção do Estado, né? O quanto a telemedicina colocada a serviço também do sistema penitenciário ajuda em todo o processo de saúde nesse momento. Sem dúvida, esse projeto ele é extremamente importante, como são outros projetos que também levam acesso à saúde às pessoas, seja no caso, pessoas que estão dentro de um presídio, que podem ter uma série de questões de cuidados à saúde sendo feitos à distância, como complementar a um cuidado presencial, quando necessário, e aí o médico vai decidir se realmente aquele cuidado presencial precisa ser feito, então vai optar por ver a pessoa de forma presencial, ou se não, se pode ser virtual. Quando as inúmeras soluções de situações que podem ser feitas de forma à distância, remota ou virtual, como a gente diz, pode evitar a necessidade de deslocamentos, né? Às vezes são coisas simples que podem ser resolvidas através de uma teleconsulta, né? Através desse método, e com isso se tem mais segurança e menos custo com relação a esse cuidado, levando então as pessoas esse acesso. E isso se expande para todo o sistema de saúde público e também da saúde suplementar, como nós falamos. Justamente nessa questão, Dr. Jefferson, a gente viu nesses meses de pandemia o quanto a telemedicina tem ajudado, principalmente ali com os planos de saúde que usam muito essa questão da telemedicina, mas a gente vê também projetos para incorporar a telemedicina também na saúde pública, porque eu imagino que a saúde pública, muito mais que quem consegue pagar um plano de saúde, necessita nesse momento também de não sair das suas casas para poder se consultar. Gostaria que o senhor falasse sobre essa questão de expansão da telemedicina, mas também nesse pós-Covid, né, no pós-pandemia, se é algo que vem para ficar mesmo.
sem dúvida, essa questão é importante para que as pessoas tenham conhecimento que a telemedicina tem várias modalidades, telediagnóstico, monitoramento, mas principalmente a teleconsulta, ou seja, a possibilidade que a pandemia trouxe do médico poder atender diretamente o paciente através de uma plataforma virtual, trouxe um crescimento enorme no acesso das pessoas aos serviços de saúde, aos profissionais médicos também, aos demais profissionais, aumentou a resolutividade desses problemas, tem auxiliado o sistema de saúde, tanto público quanto privado, a se organizarem melhor, mas o importante assim, é o benefício que está trazendo ao cidadão, e principalmente aquele cidadão que depende muito do sistema público, né? Às vezes não existe próximo a ele um especialista, ou mesmo em cidades menores, o número suficiente de médicos, e através da telemedicina, através da teleconsulta, ele pode ter esse acesso. É claro que existe a importância de que o médico entenda que aquela situação, que naquele momento, aquele paciente possa ser feita uma consulta à distância, e também a pessoa tem que comportar. Por isso que é importante que seja explicado como é que funciona o processo da teleconsulta e que ela concorde com isso. Então, é importante que, mesmo na situação de uma primeira consulta, quando necessário, ela possa ser feita virtual. Que se preserve a autonomia do médico para ele decidir se aquela primeira consulta pode ou não ser virtual e, com isso, permitir esse acesso ampliado. A experiência que nós estamos tendo na pandemia é fantástica. São milhares de teleconsultas por dia que estão sendo feitas, principalmente no sistema suplementar ou de operadores, mas vem crescendo também dentro do sistema público de saúde. E não há dúvida que a própria experiência internacional mostra o grande benefício que a expansão da telemedicina traz. Por isso, junto com essa experiência e junto com, já que se conhece, que se tem evidências científicas de modo real, a telemedicina e a teleconsulta vieram para ficar. E a lei que hoje permite que a teleconsulta seja realizada, ou seja, esse atendimento direto do paciente, ela está sendo, tem sua validade durante a pandemia, hoje está sendo discutida no Congresso Nacional, junto à Câmara, um projeto de lei que possam trazer uma lei definitiva para que tanto os médicos, os profissionais de saúde, as empresas, os hospitais, as instituições, o próprio sistema público tenha a segurança que possa dar continuidade e desenvolver esse acesso. Então, eu acho que aqui nós temos um ponto fundamental. A teleconsulta, seja a sua primeira consulta virtual ou as demais, são importantes para levar o acesso à saúde às pessoas. Então, é algo que, na minha visão e de muitos, veio para ficar e nós não podemos negar esse benefício às pessoas. E justamente nessa sua fala, eu acho que é importante a gente deixar claro para quem nos assiste agora sobre essas questões. Algumas pessoas ainda têm receio de passar em consulta pela telemedicina, né, pela teleconsulta, porque acha que talvez não seja tão eficiente quanto estar na frente de um médico presencialmente. Então é importante o senhor dizer para quem nos assiste agora que há algumas especialidades que não podem ter a telemedicina, né? Então, de um modo rápido, quem efetivamente, quais são as especialidades que podem ter esse início de consulta pela telemedicina e quais não se recomenda ter a telemedicina nesse momento ou que não dá mesmo? Certo. Isso é muito importante, né? Porque, primeiro, o paciente tem que concordar com a teleconsulta. Se ele não quer, vai fazer presencial. E certamente a consulta presencial ela é a mais importante, né? Ela traz ali aquela relação face a face com relação médico-paciente, né? Então, por isso nós temos que entender que a teleconsulta ela é a complementar a consulta presencial. Agora, existem inúmeras situações em que pode ser feita uma primeira consulta. Vamos imaginar uma situação, né? Tem lá uma menina, vamos dar o nome suposto de Tereza, ela tem 10 anos de idade, mora na periferia, é um dia de chuva, de temporal, ela está com uma dor de garganta e febre. Ela pode ser atendida por um médico, um clínico, um pediatra ou um otorrino, que pode com facilidade, febre, mas olhando a garganta através de uma câmera, vendo que tem placas bacterianas, fazer o diagnóstico com uma vida-lite bacteriana e prescrever um diagnóstico sem que ela precise pegar um transporte, sair, uma chuva, ir para um ponto-socorro, passar horas esperando, correr o risco de ser contaminado. Então, existem situações muito simples que podem ser resolvidas dessa forma.
De uma maneira geral, em todas as áreas médicas se pode ter alguma aplicação da telemedicina. É claro que algumas especialidades são mais fáceis e outras precisam ser em situações específicas. Por exemplo, após uma cirurgia, fazer acompanhamento curativo, fazer acompanhamento do resultado das medicações, né? Então, se a gente olhar que a telemedicina pode ajudar na promoção à saúde, na prevenção, no diagnóstico, no tratamento, na reabilitação, nós temos aí inúmeras aplicações. Aí é fundamental que a capacitação dos profissionais de saúde, a capacitação dos médicos, seja feita para ele poder também entender melhor e conhecer as situações em que ele pode ou fazer virtual ou não deve fazer de forma virtual. Então, realmente é bastante amplo, né? Mas do ponto de vista de teleconsulta, as especialidades clínicas são as que mais têm proveito desse tipo de atendimento. Lembrando sempre que a relação médico-paciente é fundamental nesse momento e o médico deve, da mesma forma que estabelece a relação médico-paciente presencial, fazê-lo de uma forma virtual. E o bacana é que o paciente tem mais facilidade de acesso ao médico. E antes ele precisaria, enfim, pegar um carro, um ônibus, esperar horas num posto de atendimento, e em situações específicas ele pode ser atendido à distância, no conforto de sua casa. Isso é muito bacana. Mas esse acesso também à telemedicina passa muito por também as pessoas terem um bom acesso à internet, um celular ou um computador que dê esse acesso a essas pessoas, e a gente sabe que a grande parte da população brasileira não tem as condições necessárias, e a gente viu isso nessa questão de educação remota, né? Como tentar equalizar? Porque, como a gente disse no início, talvez a população que não pague um plano de saúde seja a que mais necessita nesse momento de um atendimento de saúde, né? O senhor, como CEO de uma consultoria em saúde, como é que equaliza isso, ou quais os pensamentos que se contribui para que isso melhore lá na frente? Claro, sem dúvida, né? E só para complementar, né, eu também sou vice-presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, né, e coordeno o programa de educação em telemedicina da Associação Paulista de Medicina, né? Então, exatamente para procurar trazer aí uma formação para os profissionais. Essa questão que você trouxe também é fundamental, né? Claro que se não se tem acesso à internet, não se tem acesso a uma linha telefônica, isso traz problemas, isso limita, né? É claro que hoje no Brasil nós temos aí um grande número de pessoas que têm o smartphone, né? Mesmo, já foram estudos mostrados, mesmo em favelas, mesmo em lugares mais difíceis, tem pessoas, mas existe ainda a necessidade de crescimento. Recentemente foi publicado pelo Ministério da Saúde, pelo DataSUS, né, a Estratégia de Saúde Digital do Brasil. É um projeto muito importante, é um projeto que já vem tendo desenvolvimentos práticos, né, como fornecendo computadores para as unidades básicas de saúde, fornecendo banda larga, procurando disseminar isso, expandir para os territórios do Brasil profundo, como a gente chama, para que a gente possa, no tempo possível, atingir todas as cidades com estrutura de internet. E com isso, o próprio caminho que está sendo feito nessa arquitetura de internet está buscando dar acesso a esse sistema em todo o país. Então, claro, é um processo de construção. O que pese, nós temos a maioria das pessoas do Brasil tendo acesso a alguma forma de comunicação, principalmente através de smartphone. Temos um caminho para resolver, como também temos que resolver a questão que se chama literacia digital, né? As pessoas poderem fazer acesso a um sistema de plataforma de uma maneira fácil, não é complexo, mas de qualquer forma, esse é um caminho que nós temos que evoluir. Assim como nós precisamos ainda resolver questões do analfabetismo funcional, como a gente diz, né? Que as pessoas sabem escrever seu nome, etc., mas não conseguem entender, às vezes, o que está escrito dentro de um texto. Nós precisamos evoluir também para uma literacia digital. Então, são caminhos que nós temos que criar com o país, e todos nós esperamos que esse projeto nacional continue evoluindo, que tenha o recurso necessário, a vontade política e também a capacidade de gestão para que a gente possa expandir esse acesso a todos os brasileiros. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes. Não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já.
Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta. Vamos falar agora sobre a dificuldade que alguns brasileiros estão enfrentando com a proibição de entrada em outros países por causa do cenário atual da pandemia aqui no Brasil. Vários países criaram passaportes digitais de vacinação para retomar o turismo e aquecer a economia. Vai ser preciso provar que está imunizado para conseguir circular pelo mundo. Sobre esse assunto, o Jeremias Gomes conversou com Guilherme Hummel, coordenador científico do Hospitalar Fórum. Acompanhe. Guilherme, certificado digital de vacinação. Como é que é essa proposta de passaporte digital de vacinação? É assim, quer dizer, uma vez que você tenha uma quantidade bastante avançada de indivíduos da população imunizados com a vacinação, você começa a ter a necessidade de liberar espaços públicos e fronteiras para você conseguir fazer com que todas as atividades que envolvem a mobilidade de pessoas, como turismo, como logística, sejam liberados. Então, o que aconteceu? Desde o começo do ano, vários países vêm desenvolvendo os seus aplicativos, os seus certificados de sanidade, de imunidade. Como é que funciona isso? Através de um aplicativo no smartphone, com QR Code, você consegue entrar, por exemplo, numa aduaneira em qualquer lugar do mundo e que já tenha o passaporte funcionando, como o Israel já tem, como o Chile já tem, como alguns países da Ásia já tem, e isso vai facilitar em muito a possibilidade de você viajar e você ter interface com os outros países. Isso também pode acontecer dentro do próprio país. O Brasil, seguramente, ontem aprovou no Senado o seu certificado de imunização, né, chamado Certificado de Imunização e Segurança Sanitária, foi aprovado no Senado, agora vai para a Câmara. Ele não tem o nome de passaporte, mas ele tem a mesma função, pelo menos dentro do país. É você ser identificado como uma pessoa ou um indivíduo que foi vacinado as 2 vezes e que passou pelo teste de PT-PCR, que é o teste que verifica se você não tem a Covid-19. Além disso, na Europa, por exemplo, você vai poder identificar se você já teve a Covid, se você já passou pela quarentena, então você pode receber esse certificado. Ainda está um pouco no começo, porque nós estamos ainda desenvolvendo as formas, mas já passou pelo Senado e possivelmente a gente vai ter até o final do ano para passar pela Câmara. Qual é a opinião do senhor? Você acha que vai, como diz no jeito brasileiro, vai pegar, não vai pegar? Porque, assim, tem países que já usam assim, o passaporte para entrar numa academia, num local, né? Mas tem gente que fala em preconceito, tá? Uns conseguiram se vacinar, pode, outros não pode. Como é que o senhor avalia essa questão? Como é que a população deve recepcionar isso? Isso é um problema mundial, um problema internacional que já vem sendo discutido na Inglaterra, nos Estados Unidos, porque, de certa forma, você cria um instrumento de discriminação, um instrumento seletivo, em que as pessoas que podem ter mais facilmente acesso, elas vão chegar primeiro a ter esse documento. Isso tem a ver também com uma possibilidade de que as organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, as Nações Unidas e a própria União Europeia, elas precisam aprovar, aceitar a sua vacina, a vacina do seu país, as vacinas que estão sendo utilizadas no seu país. Por exemplo, a Europa e os Estados Unidos ainda não aprovaram a vacina da Ásia, as vacinas da Ásia e tampouco da Índia. Isso significa de que, enquanto essa homologação não for feita, possivelmente o documento brasileiro não será integrado ao documento internacional. Isso cria mais uma possibilidade de discriminação. E assim vai acontecer com todos os países pobres. Internamente, a população no Brasil, numa pesquisa feita ano passado, aprovou por 84% a criação do passaporte vacina. Isso foi legítimo. Mas acontece que quando você está usando uma ferramenta digital dentro de um país que nem todo mundo tem acesso digital, você tem uma nação que está
no terceiro mundo, como é o caso do Brasil, com acesso ao segundo. Nós temos os dois mundos aqui, o terceiro e o segundo mundo em conjunto. Isto é, nós temos regiões do país que estão no terceiro mundo, que não têm acesso à conectividade, que não têm acesso, sequer têm acesso à assistência médica. E essas pessoas, de certa forma, vão ter que conviver com um documento, às vezes num celular, num equipamento celular de terceira geração, um equipamento que nem 4G é, e isso vai dificultar o acesso delas a essa tecnologia. Você vai me perguntar, mas isso vai ser resolvido? Vai ser resolvido com o tempo, mas não com a brevidade que se imagina. Quer dizer, eu imagino que este ano nós não vamos ter ainda isso tudo funcionando. Você precisa que o SUS integre os seus sistemas dentro desse certificado. Você não pode fazer com que isso não seja feito através do Estado. O Estado precisa participar disso. Então, uma coisa é eu chegar e querer o meu passaporte, eu vou lá, mostro o meu certificado de vacinação, mostro o meu PCR através de uma documentação, ou ao vivo ou não, e depois eu vou e faço e recebo o certificado. Isso é diferente quando eu já tenho a vacinação cadastrada lá no SUS, lá nas unidades, e o sistema de passaporte é integrado com essa ferramenta e vai buscar os dados automaticamente, como é o que está sendo feito na União Europeia. Os 27 países vão estar conectados e vão estar integrando as suas ferramentas para ter um único documento digital para toda a Europa. Muito bem, o Jornal da Rede Aleste está conversando aqui com o Guilherme Hummel, ele é coordenador científico do Hospitalar Fórum e do Digital Journey by Hospitalar e está falando aqui sobre esse certificado digital no Brasil e o passaporte digital de vacinação. Doutor Guilherme, de qualquer forma, economicamente, o senhor acha que vai ser viável? Porque eu me lembro que o presidente Obama liberou para os brasileiros, isso há bastante tempo atrás, antes da pandemia, para visitar a Holanda, assim. Então, economicamente, tem um sentido também nessa questão. Sim, economicamente é o maior sentido que tem. Quer dizer, se você for prestar atenção, o único motivo pelo qual os países da União Europeia já aprovaram o seu certificado, embora ainda tenha a terceira onda, a segunda onda acontecendo por lá, é justamente para revitalizar a economia. Esse assunto foi discutido intensamente, a parte econômica, no Digital Journey de maio, e vai ser rediscutido agora no evento Digital Health Journey em agosto, justamente para aprofundar na questão econômica. Porque será mais discriminatório ainda se você selecionar aqueles que vão ter o certificado, aqueles que vão ter o passaporte, né, através do seu perfil econômico. Por exemplo, se você tiver acesso às empresas certificadoras que vão fazer esse trabalho, o teu perfil social vai influir naqueles que vão ter possibilidade de viajar interestadualmente. Por exemplo, eu acho praticamente impossível nós chegarmos até o final do ano sem que as viagens interestaduais dentro do Brasil exijam um documento de vacinação. Porque o maior fator de transmissão do vírus é justamente as possibilidades de mobilidade dentro do país. Então, se você pegar uma aviação comercial, um ônibus que vá daqui até o Nordeste, e vice-versa, que volte para cá também, você vai ter que ter algum tipo de documento para credenciar essa pessoa a poder viajar, porque senão ele pode transmitir o vírus daqui para outra localidade. Vamos lembrar que as pessoas que já tiveram Covid, as pessoas que já foram vacinadas, elas não estão imunes à transmissão, elas estão imunes à doença, elas estão imunes à Covid, mas elas podem ter o vírus ainda incubado dentro delas e transmitirem. Isso não necessariamente significa, por exemplo, por que todo mundo está insistindo na questão da máscara? Continuar usando máscara mesmo depois da vacinação. Porque você pode usar a máscara para se proteger contra aquele que já foi vacinado ou que eventualmente que já tenha tido a Covid, mas que continue com o vírus dentro dele. E possivelmente ele pode ser um transmissor. Então você tem que usar a máscara para evitar isso. Se você pensar na mobilidade urbana dentro do país ou internacional, será cada vez mais
claro de que todo mundo vai precisar ou desse passaporte e ainda com ele vai precisar continuar fazendo sistemas de controle através de máscaras, por exemplo. Vamos falar agora sobre economia e a inflação que volta a ameaçar a vida dos brasileiros. E qual o impacto para o país desses aumentos abusivos praticados nos últimos tempos em vários setores da economia? Foi o que o Jeremias Gomes conversou com o economista Ulisses Ruiz de Gamboa. Acompanhe comigo essa entrevista. Vamos falar sobre a questão da inflação. E a gente já falou aqui no início que estamos em alta. A inflação tem a maior alta em 25 anos e atinge 8,06% em 12 meses, né? A pesquisa é o IPCA que nós estamos falando. Por que estamos com essa alta de inflação? A gente é por causa da pandemia? Olha, na verdade é uma inflação de custos, né? A gente está tendo aumentos nos preços basicamente do combustível e da energia. É isso que está puxando a inflação. Não é uma inflação devido ao maior gasto, né? Até porque, apesar da recuperação aí também mostrada pelo IBGE no varejo, o crescimento da procura, da demanda tem sido baixo. Então a gente está vivendo uma situação em que estamos aí com pouca chuva, isso está aumentando o custo de geração de energia e, por outro lado, os aumentos nos preços dos combustíveis devido ao encarecimento no mercado internacional. E esse é um binômio, né, extremamente ruim, creio, para a população geralmente menos favorecida, vulneráveis, né? Porque assim, quando a inflação está alta é porque a população está consumindo, então tem que aumentar a Selic para frear o consumo. Não é o caso, então. E além disso, a gente está tendo, você falou na população com renda menor, a gente está tendo também aumentos nos preços dos alimentos, principalmente carne, também devido ao encarecimento dos insumos, da ração, da soja, do milho. Então, no fundo, a gente está vivendo realmente uma inflação devido ao aumento de custos, o que no momento é ruim pelo alto desemprego, né? Pela situação econômica difícil que está atravessando a grande maioria das famílias. Não é realmente uma situação agradável e provavelmente isso vai levar o Banco Central a continuar aumentando os juros. Agora, como é que o senhor vê essa questão desse cenário também, vacinação, né? Nós temos a crise hídrica que o senhor citou, desemprego, né? O senhor acha que o governo, geralmente como cenários assim, de consumo, o governo aumenta a Selic. O que se pode esperar em relação à taxa Selic, porque ela acaba regulando todo o mercado, né? A tendência é de alta, né? O Banco Central vai ter uma reunião proximamente, né? O Conselho de Política Monetária, o Copom, e provavelmente deve realizar outro aumento na taxa Selic, né? É o que todo mundo está esperando e a perspectiva é de que ela termine o ano até com um aumento maior do que o esperado, né? O Banco Central ele não vai querer controlar a inflação pelo lado dos custos, mas ele quer evitar o repasse disso aos preços que enfrenta o consumidor. E o Banco Central, lembrando que ele persegue uma meta de inflação que provavelmente esse ano não vai ser alcançada. Provavelmente esse ano vamos ter um estouro da meta devido a essa aceleração dos custos. Agora, essa aceleração dos custos, ela é causada, na verdade, a causa principal é a rapidez da recuperação da economia mundial, que está aumentando os preços do petróleo e de outras matérias-primas, e isso está repercutindo também na economia brasileira. Vamos a mais um intervalo e, na volta, novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. Vamos falar agora sobre o aumento da violência contra a mulher durante a pandemia do coronavírus.
Segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em abril de 2020 foram registradas 84 denúncias e 298 no mesmo período deste ano, um aumento de 255%. A delegada de polícia e presidente do Sindicato Estadual dos Delegados de Polícia, Raquel Galinari, falou sobre esse quadro de violência contra a mulher com a Júlia Stanzioni. Vamos acompanhar como foi esse bate-papo. Doutora, falei, esse dado, 1 em cada 4 mulheres já foi vítima de algum tipo de violência nesse momento da pandemia. Existe um perfil específico dessas mulheres que foram vítimas de violência doméstica ou não, doutora? Infelizmente, um perfil de características pessoais dessas mulheres inexiste. As classes sociais são de todas as classes, desde as classes sociais mais baixas até as mais elevadas, mas o que a gente percebe é que essas mulheres, sim, elas já estão inseridas em um relacionamento abusivo. Então, são mulheres que já sofrem violências de outros contextos, uma violência verbal, uma violência moral, uma violência psicológica, e obviamente essas violências evoluem para as agressões físicas, até mesmo para as mais perigosas, que são as tentativas de feminicídio e o próprio feminicídio. Então, a característica não é da mulher, mas é da situação que aquela mulher está inserida em um relacionamento abusivo, criminoso, em que ela está ali presenciando diariamente a violência. E doutora, ao que me parece, nessa pandemia se ficou mais evidente essas questões de violência da mulher, Sempre aconteceram, infelizmente, a gente vem abrindo espaço sempre para essa discussão, mas ficou mais latente, talvez porque todos estivessem confinados em casa, essa incidência de violência da mulher. A questão ainda assim, e ainda é difícil para essa mulher denunciar esse agressor, denunciar esse relacionamento abusivo, porque é tão difícil para que essa mulher consiga fazer uma denúncia? Perfeitamente, a imprensa ela tem um papel essencial ao divulgar e deixar de forma pública e explícita os casos de violência, vivenciados por essas mulheres que estão sendo vítimas, principalmente agora nesse período de pandemia, em que existe uma necessidade de isolamento social. E como parte de estratégia de violência é justamente o isolamento social dessa mulher, para que ela não tenha contato com seus familiares, com seus amigos, contato com aqueles que poderiam, de uma certa forma, até alertá-la que ela está em um relacionamento abusivo, esta mulher já fica refém por estar, para ter que se proteger da contaminação, ela fica ali refém do próprio agressor dentro de suas casas. E, claro, a dificuldade para a denúncia aumenta a partir do momento em que ela está sendo monitorada com uma vigilância constante daquele agressor. Tanto até mesmo com a possibilidade das denúncias através dos meios eletrônicos, a gente percebe que, mesmo assim, existe uma diminuição do número de denúncias. Quando a gente vê as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública no estado de São Paulo, quando a gente corresponde aos crimes de violência contra a mulher. Infelizmente, a gente acredita, no caso, que esses números de diminuição de denúncias não correspondem com o fato real, porque pode ser que esteja havendo, sim, um número muito grande de aumento de subnotificação. Justamente essa questão da subnotificação, doutora. Como tentar equalizar essa questão por aqui, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil? Há algum modo ágil e rápido para um período curto de se equalizar essas questões da subnotificação? Ou vai depender muito também dessas mulheres se sentirem prontas para a denúncia? Exatamente. A partir do momento que a mulher está inserida nesse relacionamento abusivo, em que ela recebe essas agressões, muitas vezes até se sentindo culpada, algumas vezes essas mulheres elas nem percebem que elas têm que denunciar, justamente pelo fato de não acharem, não se sentirem vítimas, pelo contrário, acharem que são merecedoras desse tipo de tratamento. Então é um crime muito complexo que envolve não só o crime em si, mas uma relação emocional, uma relação afetiva, em que aquele que agride é aquele que é o objeto do amor
daquela mulher, que aquela mulher nutre um amor tão grande a ponto da gente até corresponder como uma dependência química, como se fosse uma dependência tão grande que pode chegar a matá-la. Então, exatamente, existe uma necessidade de uma conscientização, e isso a família, os amigos e a imprensa tem um papel fundamental ao elucidar casos exemplificativos quando pode sim corresponder à situação inerente, empírica, vivenciada por aquela mulher que está sendo vítima de violência. E a senhora falou em conscientização, e nós aqui na Rede Alesp também já ouvimos algumas vezes a senhora e também em outros veículos de comunicação, a senhora sempre falando sobre essa questão da conscientização, a conscientização não só do ir denunciar, mas também, eu digo, dessa consciência do entorno dessa mulher. Não é? Dos familiares, dos filhos, porque não só essa mulher pode ficar restrita a não querer denunciar. Os familiares, o entorno também, essa questão psicológica é muito forte, né, nesse momento de denúncia. Principalmente a questão psicológica e principalmente o pré-julgamento da sociedade. As mulheres, elas têm que quebrar barreiras e parar com esse pensamento de que ela é responsável por ser vítima. A gente percebe que as vítimas de violência, as mulheres, sobretudo de crimes sexuais ou de violência doméstica, elas são questionadas. Muitas vezes muda-se o foco do agressor para a vítima, de repente com perguntas até o que essa mulher fez para causar a ira do agressor. Isso é completamente errado. A vítima sempre é vítima, ela não tem que se envergonhar, os familiares e amigos têm que apoiar essa vítima e a responsabilidade sim é de todos. Quando a gente fala de crimes de violência contra a mulher, sobretudo estamos falando de crimes de direitos humanos, de uma violência contra um ser humano. E nisso todos nós somos responsáveis para que possamos combater. Então a conscientização, por ser muito complexo o crime que o agressor em sua maior parte, ele vive e convive com essa vítima, ele é conhecido dessa vítima, há uma necessidade sim de um esclarecimento, de uma conscientização social, familiar e geral, real, e que essa pecha de vítima de violência não seja colocada na mulher. A mulher é vítima e ela não é responsável por aquele crime ter ocorrido. Justamente a senhora falou sobre a questão do ser vítima, né? Para a gente encerrar a nossa entrevista, o quanto ainda precisa mudar o olhar para essa vítima que precisa provar muitas vezes que passou por essa situação de violência, porque às vezes a violência não é física só. Exatamente, a principal violência é aquela violência psicológica em que a mulher ela fica refém do agressor. Ela, por mais que ela tente encontrar saídas, ela não encontra porque ela está psicologicamente já ligada com aquele agressor, tentando inclusive enxergar fatos que não existem ou minimizar fatos agressivos para que possa justificar aqueles atos em que ela está sendo vítima. E esse é o papel importantíssimo, principalmente da TV Alesp, que sempre está mostrando, elucidando, exemplificando quando a mulher é vítima de violência, que as violências elas se iniciam de forma gradativa. São as violências psicológicas, a violência moral, elas evoluem para violências mais graves, até então, infelizmente, essa mulher que não denunciou ou que suporta esse relacionamento abusivo, esse ciclo de violência, infelizmente ela pode se tornar mais um número da estatística de vítima de um feminicídio. Vamos falar agora sobre liberdade religiosa no Brasil. Um assunto que o Guga Mendonça debateu com Afonso Preste, procurador da Justiça Criminal e professor da Escola Superior do Ministério Público. E vamos acompanhar como foi essa conversa aqui no Jornal da Rede Alesp. Doutor, para começar a nossa entrevista, é importante a gente ser didático para o nosso telespectador. Defina, por favor, de um modo bem sucinto, o Brasil ser um Estado laico e o que é a liberdade religiosa. Nós cometemos muitos equívocos quando abordamos esse tema. É importante entender o seguinte, o Brasil é um país absolutamente laico. Em outras palavras, ele não deve ter uma
religião ou promover apenas uma religião em despeito às demais. Tampouco deve impingir qualquer tipo de dano, sacrifício ou mesmo de punição àquele que não é adepto de qualquer religião. Mas é muito importante entender um ponto que é controverso. Cabe ao Estado, dentro dessa arquitetura de Estado laico, criar condições para que todos aqueles que queiram professar uma determinada religião, um determinado culto, e não ofenda a ordem pública, que eles possam fazê-lo. É garantia constitucional, é cláusula pétrea, é um dos pontos mais importantes da Constituição Federal, está incitamente ligada à questão da dignidade da pessoa humana. A religião é uma das projeções mais importantes da personalidade, da dignidade da pessoa humana. Doutor Alfonso, importante também a gente abordar, porque ultimamente aqui no país tem crescido os índices de intolerância religiosa e a gente pode fazer uma analogia também com o cenário mundial, né, que sem dúvida nenhuma também há um crescimento. Gostaria que o senhor desse a sua análise em relação a isso. Bom, é preciso entender que no Brasil o fenômeno é um pouco diferente do fenômeno global como nós tratamos. No Brasil nós temos como cerne de toda a questão o racismo religioso. 80% aproximadamente de todos os casos de intolerância religiosas, crimes violentos, depredações de santuários, elas têm por alvo religiões de matriz afro-brasileira. Tá? Candomblé, Umbanda, Quimbanda, todas aquelas caracterizadas e que têm como raiz estrutural, cultural, a questão do negro, da cultura negra, da cultura africana. Então, esse é o primeiro grande problema. A segunda grande questão é que nós vivemos um instante da nossa sociedade muito difícil, de polarização, de certo ou errado, de marchas para Cristo, carreatas para Cristo, patrocinadas por pessoas que ocupam cargos públicos e que, por conta dessa mensagem, acabam marginalizando as demais tradições. As demais tradições acabam sendo aviltadas, justamente porque o Estado laico não permite esse tipo de manifestação proferida por um agente público, quanto mais pelo chefe do Poder Executivo Nacional. Agora, doutor Alfonso, é importante também a gente analisar aí, o senhor falou das religiões aí de matrizes africanas. São elas mesmo que sofrem maior discriminação? Essa discriminação normalmente vem por que motivo? É falta de conhecimento? Como você analisa tudo isso, doutor? Vamos lá, de forma muito cirúrgica. 80% dos dados mostram que são religiões de matriz africana as que sofrem ataques. Esses ataques, eles vêm desde microataques diários no dia a dia, nas piadas, que matam existencialmente os adeptos dessa tradição, que se sentem marginalizados a partir disso, até efetivamente ataques contra os ritos, contra os santuários, contra os seus adeptos. São Paulo ainda vive uma condição melhor. Os órgãos públicos no estado de São Paulo, em especial a Alesp, têm difundido fortemente a questão da cultura de paz em relação a isso. Isso tem ajudado em muito, mas quando você observa e você começa a ter santuários incendiados, objetos de caráter sacerdotal, de caráter religioso, danificados, sacerdotes agredidos, você começa a ver o tamanho que isso pode chegar. E pior, em algumas unidades da federação, como o Rio de Janeiro, nós temos uma questão muito grave,
que é o crime organizado contra essas tradições. Essas tradições, elas têm por alvo principal que a pessoa se empodere, na verdade, como autor da sua própria vida. E isso acaba enfraquecendo a permeabilidade do tecido celular das milícias e do tráfico de drogas. Graças a Deus, São Paulo ainda não chegou nesse ponto, mas nós temos trabalhado, Ministério Público, Polícia, Justiça e a Alesp e o governo estadual, principalmente para impedir isso. Nós temos deputados que têm ações muito boas nesse sentido, deputada Damares Moura Cu, a deputada Érica Marunguinho, a deputada Alici Brandão, citando apenas 3, enumerando, até com posições políticas diferentes, mas que estão unidas no mesmo enfoque e na mesma visão. É isso que é importante. Quando nós permitimos que o culto, que a religião, seja professada por todos, independentemente de qual seja ela, nós promovemos a dignidade da pessoa humana. É para isso que todos nós existimos. É para isso que existe a República Federativa do Brasil, como ela está prevista no artigo 3º da Constituição Federal. Doutor Alfonso, estamos caminhando já para os momentos finais dessa nossa entrevista. O senhor citou alguns trabalhos de parlamentares, o Legislativo Paulista vem trabalhando forte com isso, tem a Semana da Liberdade Religiosa, por exemplo, criada pela deputada Damares Moura do PSDB, mas o que o senhor acha, na sua visão, que falta aí avançar em termos de políticas públicas e como funciona a denúncia aí de intolerância religiosa aqui no Brasil? Bem, vamos estabelecer com bastante clareza e calma isso. É importante que todo atentado, seja esse microatentado diário, seja a mera, e nunca é mera, mas enfim, a simples injúria racial em que eu menoscabo você pelo seu credo, pela sua crença religiosa, até as agressões, até as movimentações sejam levadas ao poder público. Esses deputados que eu citei, eles têm um sistema que fazem com que essas denúncias cheguem aos promotores e juízes e à polícia. Sem dúvida nenhuma, outros deputados também utilizam esse mesmo estratagema. Mas é importante que as comissões recebam essas informações. E é mais importante ainda, o que nos falta hoje? Falta que nós conscientizemos ainda mais o Judiciário, o Ministério Público e as polícias da necessidade de atuações proativas para impedir que isso ocorra. Agora, esta proatividade, quando a gente fala em instituições de justiça, nós já estamos falando depois da violação do direito. É importante que a gente atue também antes da violação do direito. É necessário que essa cultura de paz ela seja difundida dentro das escolas, ela vire política pública em todos os espaços públicos, em todos os espaços de convivência que são patrocinados pelo poder público. Enquanto nós não criarmos essa cultura em política pública, essa cultura de paz, nós vamos continuar vivendo isso e vamos continuar nesse discurso polarizado que acaba extravasando a própria questão da intolerância religiosa e atingindo até gênero, orientação sexual, condição de desejo sexual, etnia. É importantíssima essa intervenção educativa. Nós não vamos resolver o problema apenas com o sistema de justiça. Nós precisamos das duas coisas: uma repressão eficiente, prevenção muito bem feita com a forja, com a criação de seres, de pessoas que entendam a diversidade como riqueza, seja ela cultural, seja ela religiosa, seja ela étnica, seja ela de qualquer natureza. É isso que vai nos fazer desenvolver enquanto sociedade. E para encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista muito interessante. Vamos falar sobre o trabalho infantil, uma violência praticada em nosso país contra crianças e adolescentes.
mais de 1.700.000 vítimas no Brasil. E para discutir esse cenário, o Jeremias Gomes entrevistou Victor Graça, gerente executivo de uma fundação em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Vamos lembrar que no último 12 de junho foi comemorado o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Ainda é grande o número de... Eu tenho os números aqui, Vitória, 38 milhões de crianças e adolescentes no país, 4,6% estão expostos a esse tipo de violação. É muita gente, né? É bastante, né, Jeremias? A Fundação Abrinq nasceu em 1990 e está no DNA da Fundação combater o trabalho infantil. Então, como você falou, 1.700.000 é muita gente, mas eram 9 milhões naquela época, né? Então, em 30 anos, a gente conseguiu evoluir, né? De 9 milhões para 1.700.000. Então, a gente faz várias campanhas, a gente faz projetos e programas, ajuda a aprovar uma legislação que seja favorável às crianças e adolescentes. E aí, em 2002, foi instituído aí, pela OIT, né, pela Organização Internacional do Trabalho, esse Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Por coincidência, no dia, junto com o Dia dos Namorados, mas então a gente trabalha no mês, né? A gente trabalha todo ano, na verdade, mas dá uma força, faz uma campanha mais específica durante o mês de junho, né? Como você disse, é uma campanha não ao trabalho infantil. Acho que tem inclusive um site, nãoaotrabalhoinfantil.org.br, as pessoas podem entrar e ver o que é o trabalho infantil, nem todo mundo sabe, como prevenir, como combater, como estar na campanha com a gente, algumas histórias, né? Muito importante a gente tangibilizar, porque a gente falar numa forma geral e você ter ali histórias concretas é muito importante. Então a gente nasce, tem esse DNA de combate e estamos trabalhando para jogar esse 1,7 milhões para zero. Ô Vitor, quando eu falo em trabalho infantil, eu lembro sempre assim de uma plantinha. Você põe a semente, a criança é uma sementinha, aí ela começa a crescer. Se a plantinha, se ela não tiver água, sol direitinho, ela não se fortalece. Então ela já vai crescer meio, digamos, meio doentinha. Você não pode ir lá cortar ou pegar um fruto antes dela dar o fruto, né? Então a criança, a adolescência, ela tem que ter essa base. Eu digo isso por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, cabeça vazia, oficina de diabo, tem que trabalhar logo cedo, né? Antigamente a criançada ia para a roça com 10 anos, 9 anos, né? Por que é importante? O que isso mudou na criação, na fase correta de estudar? E explica melhor o que é um trabalho infantil, o que ele pode refletir, ainda mais agora que a gente vai viver 80, 90 anos, ao longo de toda a história. Qual é a diferença entre uma criança que está bem estruturada e aquela criança que trabalha com trabalho antes do período correto? Certo. Então, no Brasil, a gente tem na Constituição que é proibido menores de 16 anos trabalhar, exceto como aprendiz a partir dos 14 anos. E isso é por conta de estudos. Ninguém acreditou, não, vamos colocar 16 e 14. É como você falou, o trabalho infantil antes da hora traz consequências físicas, né? Então pode trazer amputação, fratura, ferimentos de todos os tipos, problemas pulmonares, né? Então, nos últimos 10 anos, foram 20 mil acidentes por conta do trabalho infantil, né? 46 mortes. Essas crianças, elas acabam não tendo uma capacidade de aprendizagem, né? Não conseguem fazer um acompanhamento escolar adequado. Pode, inclusive, ficar vulneráveis, né, para diversas violações ali, abuso físico, sexual. Então, é muito importante que ela tenha uma infância, uma adolescência saudável, que ela consiga acompanhar a escola, e aí vai quebrar o que a gente chama desse ciclo, né? Então, a criança não tem renda, e aí ela vai para o trabalho infantil e ela não estuda. Lá na frente ela não consegue ter renda, aí ela coloca os filhos e fica nesse ciclo. E a gente precisa mudar esse ciclo com educação, com atividades no contraturno, né? Então, quando você fala, é melhor trabalhar do que roubar, não tem só essas duas opções. A criança precisa ir para a escola, precisa ter outras atividades culturais, esportivas, né? Para a gente quebrar esse ciclo. Adultos que foram crianças, adolescentes que tiveram a escolaridade correta, tem um estudo da FGV, a cada ano a mais de estudo, 15% a mais de renda para esse adulto, né? Então aí você consegue quebrar esse ciclo, né? Então a gente tem esse problema, como você disse, é uma planta, deixa de ter um problema físico, deixa de ter um problema psicológico, a gente resolve inclusive problema social e econômico erradicando o trabalho infantil.
Eu só vou corrigir, muito obrigado, rapidamente aqui, olha só, eu falei 38 milhões, na verdade 4,6% estão sujeitos ao trabalho infantil, dos 38 milhões de crianças e adolescentes, né? Eu fico impressionado, sabe, Vitor, com esses números, porque 38 milhões de crianças e adolescentes é a pujança de um país, é a nossa riqueza, que a gente tem que aproveitar. E olha, por pouco tempo, porque diz que até 2050 os idosos vão se igualar a essa faixa etária, que é a potência de um país, e aí vão caminhar juntos, aí nós vamos ter mais idosos do que crianças e jovens. Então, aproveitar essa juventude, que é uma riqueza que muito país não tem, chama jovens para trabalhar, a gente temos que cuidar bem das nossas crianças e dos nossos jovens. E quais são as ações com a Brinc trabalha em parceria com o Estado, com outras instituições, porque a gente vê o que está muito visível é a criança, 2, 3 aqui vindo para a Lesp, a gente vê todo dia, trabalhando nos semáforos, né, vendendo bala, vê um adulto mais distante. Qual é essas situações como essa? Porque as pessoas pensam assim, mas se não está vendendo bala, não tem dinheiro, vai para casa, na favela, então é complicado, né? O que vocês têm feito para aliviar essa situação? É um conjunto de ações, né? Então a gente, enquanto organização, a gente faz a campanha, né? Então não ao trabalho infantil, conscientizando a sociedade dos problemas do trabalho infantil. Até você falou da pessoa idosa, às vezes a pessoa tem uma dor nas costas, eu trabalhei e não morri, mas tem uma dor nas costas, tem muitos problemas pulmonares que ela vai sentir lá na frente. Então a gente faz essa campanha explicando que é um prejuízo, a gente trabalha, né, faz uma incidência política para que tenha uma legislação que proteja as crianças e faz um trabalho específico no programa contra o trabalho infantil, caso a caso, porque é muita gente, 1.700.000, mas às vezes fica muito escondido num trabalho que é o terceirizado ou quarteirizado, ou muito numa propriedade pequena do interior. Então a gente precisa fazer esse trabalho, é um trabalho conjunto, então a família não pode colocar, tem que entender que não pode colocar a criança no trabalho infantil, então não ao trabalho infantil. A sociedade, né, também tem que entender que isso é importante, inclusive a gente pede que as pessoas denunciem o trabalho infantil no Disque 100, no Ministério Público, nos conselhos tutelares, e aí a sociedade tem que ter políticas públicas, os governos, os prefeitos, governadores, as políticas federais de combate ao trabalho infantil para que, como você falou, que ela tem um espaço protegido, então ela já está numa situação de uma moradia ruim, ela precisa ir para uma boa escola, tenha o turno completo ou atividades no contraturno, para que ela se desenvolva corretamente e que lá na frente consiga quebrar esse ciclo. Também tem aquela história assim, trabalhar afasta do crime, mas tudo tem o seu momento também, não é, Vitor? Não, trabalhar fora da idade correta é prejudicial. E não é só para a criança, é para toda a sociedade, né? Então a gente estava falando de impacto econômico, e hoje a gente fala de 14 milhões de desempregados, né? Com certeza a gente tem um problema de formação também. Então quanto melhor a formação, países que investiram, né? A gente ouve sempre falar da Coreia, né? Em educação, né? Se desenvolvem, né? Isso já está mais do que provado, né? Então a gente ainda tem um problema, né, nas faixas de 5 a 13 anos no trabalho mais no rural, e um problema mais sério aí, depois de 14 a 17 no trabalho urbano, como você falou, às vezes uma venda num comércio ilegal, em pequenos comércios, né? E isso a gente tem, inclusive a sociedade, assim, não incentivar, não comprar, ou se vê que está sendo explorada essa criança num pequeno comércio, né, não comprar esse serviço desse pessoal, para a gente acabar com isso. É extremamente relevante o que você falou, para o olho da população em qualquer momento, né? Porque um pode ajudar o outro. O Disque 100 é anônimo, você pode discar e, claro, que você não vai denunciar uma coisa que você não tem certeza, né? Você tem que ter, olha, observa, aí você pode dar as características, é muito importante. E outra coisa importante que você falou em relação à Coreia, acho que Coreia do Sul que a gente está falando, é extremamente relevante, porque se você pegar um comparativo da década de 60, Coreia do Sul e Brasil, você vai ver como que a curva econômica, a ascensão social da Coreia foi alta, e a do Brasil a gente, né, foi meio que um voo mais rasteiro, infelizmente, né? Essa questão da educação, ela é muito, a gente já viu vários projetos com grandes centros educacionais de diversos partidos. Como é que você vê essa questão? Porque a gente tem um debate aí, criança não precisa passar o dia inteiro na escola, a gente vê países que criança passa o dia inteiro, mas agora com pandemia, né? Como é que vocês têm visto isso para
aumentar ao máximo possível a possibilidade das crianças estarem mais tempo nas escolas? Veja bem, o Brasil tinha o desafio de colocar as crianças na escola. Então a gente tem um desafio aqui na primeira infância de colocar na educação infantil. E, de novo, é um investimento, né, creche, educação infantil, pré-escola, que também vai dar um retorno lá na frente. Então, você investe em educação infantil, 30% só das crianças, né, têm acesso à educação infantil no Brasil, sendo que 50% das famílias são lideradas por mulheres que precisam trabalhar. Então já temos um gap e precisamos resolver. E temos também lá no ensino médio um problema que os jovens ali precisam ter um interesse. A gente está trabalhando com um projeto aqui, inclusive no 9º ano, eles precisam ter um projeto de vida, né? Então a gente precisa investir muito na educação. Essa é a porta de saída para o desenvolvimento do país. Isso vai gerar um impacto logo inicial na proteção dessas crianças, vai gerar empregos, inclusive, porque precisa de gente para trabalhar na educação infantil, precisa de bons professores para trabalhar no ensino básico de uma forma geral, e essa transformação ocorre. Como você disse, Coreia do Sul é um exemplo, temos outros exemplos, e a gente vai conseguir. Temos um desafio aqui no pós-pandemia, né, de saber como que essas crianças vão voltar. Eu vi você falando também aí da vacinação do pessoal da educação, isso é importantíssimo, né? Todos precisam estar protegidos para uma volta segura, né? Não é voltar de qualquer forma, todo mundo vacinado, com proteção, mas é muito importante essa volta às aulas com segurança, e aí a gente vai entender o impacto dessa pandemia na proteção e na aprendizagem dessas crianças. É muito importante o investimento, um pacto pela educação no Brasil. O programa especial Rádio em Revista chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. No ar, Rádio em Revista.